Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Luana Lemos, sou psicóloga do desenvolvimento e esse canal é dedicado a encontrar equilíbrio no desenvolvimento humano em todas as fases da vida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como entender os temperamentos humanos, como identificá-los e como lidar com eles. O temperamento, ele é composto por características da constituição humana, sendo que tem uma diferença entre as crianças e os adultos, pois nos adultos esse temperamento ele já se constituiu, ele já está consolidado. Então, quando a gente busca intervir, é para equilibrar o que já está constituído. Já na criança, o processo está sendo constituído. Quando a gente faz intervenções com as crianças, o processo é constituinte. A gente quer entender o temperamento da pessoa, é interessante a gente observar o comportamento da pessoa diante da vida. Como que se estrutura o corpo da pessoa diz muito sobre a forma como ela age na vida. O temperamento ele diz respeito à ação, ao ímpeto da vontade, do querer. Interessante a gente observar se a pessoa é alta ou baixa, se ela é hidratada ou seca, se ela é forte ou fraca, se ela é quente ou fria, se ela tem uma postura mais passiva ou mais ativa, se ela tem uma energia mais voltada para fora ou mais introspectiva voltada para dentro. Importante eu falar aqui que esse vídeo ele não tem a pretensão de estar ensinando ninguém a dar diagnóstico. Ele é apenas um convite para você poder se observar e observar as pessoas que você se relaciona, para você poder entender e saber como lidar com essas características, tanto suas quanto das outras pessoas. Se você quer saber como identificar e como lidar com o temperamento das pessoas ao seu redor, se inscreve no canal, já curte esse vídeo e ativa o sininho para o YouTube saber que você gosta desse conteúdo e espalhe ele para mais e mais pessoas, tá bom? Assim você tá me ajudando pra caramba. Fica no vídeo até o final para você entender o que você pode fazer para ajudar no seu equilíbrio e no equilíbrio das pessoas ao seu redor. A visão que eu tô trazendo aqui é de Rudolf Steiner, criador da ciência espiritual antroposófica. Esse tema temperamentos ele é trazido por outras correntes, mas o meu olhar aqui é dado pela corrente de Rudolf Steiner. E aí ele divide os temperamentos, né, que são os 4 temperamentos que são dados por outras vertentes, né, o fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Vai dividir ele na criança entre criança cabeça grande e criança cabeça pequena, sendo que as crianças de cabeça grande, elas são divididas entre os fleumáticos e os sanguíneos, e as crianças de cabeça pequena e se encontram os temperamentos colérico e melancólico. Por que ele não divide esses temperamentos na criança tão categoricamente? Porque, como eu falei antes, é um processo que está se constituindo na criança. Então é mais difícil falar que a criança, ela é fleumática, ela é sanguínea, ela é colérica, mas a gente consegue sim perceber indícios disso observando a sua estrutura física, o seu comportamento e aí dividindo ela entre essas duas polaridades, cabeça grande e cabeça pequena. Então, como a gente pode perceber as características da criança de cabeça grande? A gente observa, primeiro, a constituição da cabeça mesmo, então elas são crianças que tendem a ter uma estrutura mais larga, maior, elas têm uma predominância de água e ar, tem vitalidade na cabeça. Por causa disso, essa vitalidade no processo da cabeça pode estar causando um pensamento um pouco turvo, um olhar diante da vida um pouco desatento, uma atenção fugaz. Pode se apresentar uma criança sem foco. As crianças tendem a ser mais hidratadas, elas têm estruturas mais arredondadas e elas são mais coradas e tendem a ser com estruturas maiores. As pessoas que tendem a ser mais fleumáticas são aquelas pessoas que aparentemente são mais preguiçosas. Eu coloco isso entre aspas porque na verdade elas não são preguiçosas, na verdade elas estão com a energia voltada para dentro. Elas são pessoas mais introvertidas, sim, ensimesmadas. E aí o corpo delas pesa, porque elas têm um excesso de água, predomínio de água, e a água pesa. Elas têm pouca excitação e pouca
perseverança, pouca atitude diante das coisas. Elas buscam também por uma satisfação interior. Então, por exemplo, elas são pessoas que gostam muito de comer e de comer bem, que elas gostam de um lugar aconchegante, confortável, elas gostam de conforto. Tendem a ser bem-humoradas, calmas, pacientes e deixam o fluxo da vida levar, né? Como a água, elas são fluidas. Já as pessoas que têm uma predominância mais sanguínea, elas são pessoas mais excitáveis. Então elas têm uma tendência a se encantar. Mas ao mesmo tempo que elas se encantam, elas também se mostram sem foco. Elas não perseveram, falta perseverança. Elas são pessoas alegres, encantadas, desapegadas e leves. E tendem a ser muito agradáveis por causa disso. Mas ao mesmo tempo, por elas não terem muito foco, também muitas vezes elas são muito desapegadas. E aí a gente passa para as crianças de cabeça pequena. As crianças de cabeça pequena são aquelas que têm o etérico mais fraco, então elas têm menos vitalidade, tanto na cabeça, e isso também se esvai para o corpo. Então elas tendem a ser pessoas mais magras, menores, mais secas, que podem apresentar problemas mais digestivos e metabólicos. Tem predominância do elemento fogo e do elemento terra. Então, por isso, elas são mais opositoras, desafiadoras, elas têm consciência demais, inculcam muito com as coisas, buscam saber a explicação de tudo, buscar causa e efeito a fundo. As pessoas com características mais coléricas têm um excesso de fogo, então elas são mais excitáveis, mais perseverantes, elas tendem a se irritar com facilidade. São aquelas pessoas que sempre se voltam para o passado, elas relembram, aquela pessoa que fica remoendo o passado, relembra daquela coisa que aconteceu há muito tempo atrás, são pessoas que têm características coléricas. Elas têm uma postura de ação e dominância, então elas buscam dominar o ambiente, se opondo e se desafiando. Então, quem não concorda com ela, ela se mostra muito reativa. Corporalmente falando, elas têm um corpo mais baixo, mais compacto, mais atarracado. Elas tendem a ter pouca tolerância com o tempo do outro, porque elas têm sempre muita disposição para fazer as coisas. Já as pessoas com temperamento melancólico, elas predominam o elemento terra, por isso elas têm uma postura de mais ação e perseverança, mas elas se excitam um pouco. São pessoas que buscam fazer o que precisa ser feito. Elas têm uma postura correta diante da vida aos olhos delas. Elas também são pouco tolerantes com o jeito de ser dos outros também. Tem uma postura também mais opositora com as pessoas e as coisas. Como tem uma predominância de terra, a estrutura física delas tende a ser mais seca, tende a ser mais enrijecida, mais magras, mais duras e mais frias. Sabendo como que são as pessoas, como que identifica, na hora que eu vou falando aqui, com certeza você foi identificando características em você e em algumas pessoas. Agora a gente vai falar como lidar quando existe uma predominância de algum fator e que isso pode estar prejudicando a pessoa, a criança ou o adulto. Quando você sente que existe um desequilíbrio, tá? Então a gente não quer aqui mudar o que a pessoa é, a forma como a pessoa é, a personalidade dela, mas sim ajudar ela a lidar com a forma como ela é, com mais potencialidade, crescendo mais possibilidades mesmo. Como a gente está falando de características de comportamento e de estrutura física, muitas vezes mexer no processo alimentar, nos hábitos alimentares ou nos hábitos de ação da pessoa pode funcionar muito bem. Por exemplo, as pessoas que apresentam características cabeça grande, as crianças que têm cabeça grande, elas precisam mineralizar mais a cabeça. A estrutura da cabeça, ela precisa ser mais rígida, ela precisa ser mais mineralizada. Então, a criança que tem muita vitalidade na cabeça, isso pode tornar essa consciência mais turva mesmo. Então, o que a gente pode estar fazendo? Oferecendo alimentos ricos em sais minerais, como raízes, alimentos mais integrais, e também esfriar a cabeça da criança. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Tomar um banho de manhã é uma boa forma de estar esfriando essa cabeça. Lavar o rosto na hora que acorda ou na hora que tem que fazer uma atividade, quando você percebe que a criança
criança está um pouco desatenta, ou o adulto também, quando o adulto está precisando dar uma chacoalhada, dar uma boa lavada no rosto, isso dá uma acordada no ser. E enrijece um pouco a cabeça e traz mais consciência mesmo. A relação com o outro precisa entreter, precisa ter mais comoção. No caso dos fleumáticos, é importante que essas relações sejam envolventes, que a pessoa se conquiste, que ela busque mais interação, ou seja, o fleumático que está muito em si mesmado, que está muito com a energia voltada para dentro, ele precisa voltar essa energia para fora, na interação. E essa interação precisa ser comovente, envolvente para ele. Já as pessoas com características sanguíneas, tá sim voltada muito para fora, mas elas precisam se voltar mais para si, ela precisa entrar mais em si, ela vai entrar dentro de si pelo afeto, pela conquista, pelo amor, pelas relações com o outro, tanto adultos quanto crianças. Então, por exemplo, nessas características, um professor que seja envolvente para a criança, tanto fleumática quanto sanguínea, e que sabe voltar a sua relação para o outro de forma que seja mais amorosa, mais afetuosa, são professores que tendem a equilibrar essas características na criança. E no adulto, você buscar relações que te firmem mais conquista, tragam mais a sua relação, a sua interação com o meio, né? Se você for uma pessoa que tende a ser mais fleumática, busque pessoas que te envolvam. Pode ser uma forma de estar trazendo mais afeto e você está voltando mais essa energia, mais concentrando, não deixando que esse ar se esvaie tanto. Criança cabeça pequena, ela precisa vegetalizar a cabeça. Então, para isso, você precisa trazer mais vida, mais vitalidade para o corpo todo. Aquecendo o abdômen, você vai trazer essa vitalidade para o metabolismo. Trazendo vitalidade para o metabolismo, você vai trazer vitalidade para todo o corpo. A vitalidade vai se expandir. A forma de vegetalizar é trazer alimentos mais adocicados, como frutas e raízes adocicadas. Isso pode também ajudar a criança, cabeça pequena, cucar menos com as coisas, querer entender menos, né? Muito excesso de pensar, isso pode estar prejudicando o desenvolvimento dela. A educação e nas relações, né, com o outro, a estimular a veneração e o respeito à figura de autoridade, à figura do outro, é importante tanto para as pessoas com características coléricas quanto melancólicas. Nas coléricas, especialmente, a figura do herói, figuras heróicas que trazem essa posição de autoridade são muito importantes para ele. E já para os melancólicos, ele precisa de pessoas que sejam exemplos de vida e que demonstrem seriedade, que demonstrem compaixão e aprendizado. Buscar nas relações, tanto das pessoas coléricas quanto das pessoas melancólicas, que tragam essa posição mais de autoridade, mais séria, professora do professor, eles precisam ter essa postura mais séria, que sejam um exemplo, que sejam uma autoridade, que sejam assertivas, tanto para o colérico quanto para o melancólico, isso é importante. Foi um desafio fazer esse vídeo porque é um assunto muito denso, é um assunto muito complexo para ser trazido em um espaço tão curto. Por isso, não esquece de deixar o seu like e se você lembrou de alguém assistindo, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tá bem? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.